Olá, um grande abraço a todos, sejam todos muito bem-vindos. Nesse vídeo 102 do canal Testemunha de Jeová, Alegrias e Desafios, eu vou falar um pouco sobre uma preocupação até muito nobre, porque quando nós, na verdade, nos preocupamos com o nosso relacionamento com Deus, se estamos agradando ou não a Ele de forma adequada, segundo a sua vontade, segundo a sua visão, isso é muito importante. E algumas pessoas se perguntam sobre o pecado contra o Espírito Santo, como saber que cometemos esse pecado e alguns pormenores relacionados com esse tema. Esse vídeo foi inspirado numa pergunta que uma inscrita do canal me mandou pelo WhatsApp. Ela diz exatamente assim: o que significa pecar contra o Espírito Santo? Os pecados em pensamento são a mesma coisa? Não temos controle no que pensamos. Ok, vamos então tratar desse assunto, mas antes eu gostaria de salientar algo muito importante para o bom entendimento. Com todo respeito às crenças e ao que você acredita, ao que as pessoas ensinam, nós, testemunhas de Jeová, nós acreditamos, segundo o que aprendemos da Bíblia, segundo entendimentos que nós tiramos de um estudo aprofundado da Palavra de Deus, que o Espírito Santo não é uma pessoa, um ser ou parte de um Deus, e sim o Espírito Santo é a força ativa, a força atuando de Jeová. A força ativa então de Jeová nós entendemos como sendo o Espírito Santo. E é sobre essa força ativa, sobre o Espírito Santo, que nós vamos falar. Essa pessoa que mencionou isso no WhatsApp, esse levantamento para a inspiração desse vídeo, possivelmente estava pensando em Mateus, capítulo 12, versículo 31 e o 32, que diz: por essa razão eu lhes digo, todo tipo de pecados e blasfêmias será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Por exemplo, quem falar uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado. Não, nem neste sistema de coisas, nem no que virá. Olha com que seriedade Jesus tratou esse tema, né? O pecado contra o Espírito Santo, algo muito sério. Até que se alguém falasse contra o Filho do Homem, isso poderia ser perdoado, mas contra o Espírito Santo não. Nem agora, nem no futuro. Seriedade realmente a ser analisada. Mas como entender esse texto? Nós precisamos avaliar o contexto. O que estava ocorrendo ali naquela ocasião que fez com que Jesus falasse de forma franca, de forma firme contra essa atitude? Nós sabemos muito bem que a vida de Jesus aqui na terra não foi nada fácil. Quanto mais ele falava, quanto mais ele fazia, quanto mais ele demonstrava que era o Filho de Deus, a pessoa enviada para salvar a humanidade, mais um grupo ficava furioso, né? Eles ficavam furiosos contra Jesus Cristo. Era evidente que Jesus Cristo tinha algo a ser notado. No entanto, os fariseus, os líderes religiosos daquele tempo, desdenhavam, usavam de linguagem ultrajante, sim, eles blasfemavam contra o poder operante em Jesus. O Espírito Santo movia a atitude de Jesus, até mesmo as manifestações poderosas de cura, de salvar as pessoas da escravidão com os demônios, expulsava os demônios. Mas era muito evidente, não é como muitos hoje, né, que fazem teatros, e muitos se provam falsos. Não, Jesus ali evidentemente provava constantemente que tinha o Espírito Santo, ou a força de Deus operando nele. Mas os fariseus, vez por outra, desdenhavam, perseguiam, ultrajavam aquele poder, atribuíam o poder de Deus que habitava em Jesus como sendo o do próprio diabo. Mas uma coisa a ser analisada com ponderação é que Jesus não estava lidando com pessoas sem fé, pessoas que desconheciam as Escrituras, pessoas que
não tinham pleno conhecimento, podiam estar sendo enganadas. Não, Jesus estava falando dos fariseus, os líderes religiosos hipócritas, que não entravam nem deixavam outros entrar. De forma hipócrita no seu coração, embora eles tinham a condição de avaliar Jesus de forma clara, porque eram instrutores, né? Porque eram pessoas conhecedoras, eles tinham a mente capacitada para um bom entendimento. Mas eles nutriam dentro dele uma revolta tão grande e sabiam que as pessoas estavam seguindo a Jesus. E que ódio então os fariseus passaram a ter de Jesus, cativando pessoas. Eles gostavam de destaque, eles queriam ser aclamados, mas Jesus estava cativando pessoas com a sua manifestação bondosa, misericordiosa, uma demonstração clara do poder de Deus nele. Isso era o cúmulo para os fariseus. De forma hipócrita, e aí nós notamos, Jesus estava lendo o coração dos fariseus. Esse é um ponto determinante. E nisso é importante observar a forma proposital. Sim, porque os fariseus tinham a noção de que Jesus mereceria pelo menos uma franca consideração. Eles podiam parar para analisar quem era aquele homem, até porque muitos ali, entre eles, olha, não é possível, esse homem faz muitas obras poderosas, mas eles de forma covarde, hipócrita, mas consciente, afastavam Jesus e os seguidores, faziam com que pessoas não seguissem Jesus. E Jesus foi enviado por quem? Por Deus, protegido pelo Espírito Santo, foi acalentado pelo Espírito Santo, foi orientado pelo Espírito Santo, motivado pelo Espírito Santo e recebeu o Espírito Santo de Deus, a força de Deus para agir, para cativar pessoas, para atrair pessoas para o propósito de Jeová. E esses trabalhavam contra, de forma proposital, estavam agindo contra o Espírito Santo, falando mal do poder de Deus, do Espírito Santo. Isso fez com que Jesus realmente declarasse as palavras que nós lemos. Observar o que determinou as palavras de Jesus para que, em resumo, possamos entender. Jesus ali avaliou o coração. Então é muito importante ter isso em mente, que o pecado contra o Espírito Santo tem a ver com a motivação ou condição do nosso coração, ou até que ponto os nossos atos foram propositais ou intencionais. Como nós falamos, os fariseus, de forma consciente, com má motivação, com uma intenção má de coração, eles afastavam os seguidores de Jesus do caminho que deveriam seguir e falavam mal diretamente do poder de Deus. Muitos hoje já mencionam que qualquer ação contra a força de Deus ou contra o Espírito Santo já é um pecado imperdoável. Mas temos que lembrar do que foi mencionado, motivação, a intenção, o quanto isso foi praticado de forma intencional. Porque alguns acham que não, né? Pecou, mesmo a pessoa na ignorância. Bem, vamos fazer uma breve avaliação disso? Vamos ler o que menciona aqui 1 Timóteo capítulo 1, versículo 13. Embora antes eu fosse blasfemador, perseguidor e insolente, contudo me foi concedida misericórdia, note, porque eu agia em ignorância e não tinha fé. O apóstolo Paulo é um grande exemplo nessa questão. Ele perseguia os cristãos, ele afligia os cristãos, muitos morreram com a sua ajuda. E interessante observar que esses discípulos, esses seguidores de Jesus, que vieram depois até da morte do próprio Cristo, eram movidos por Espírito Santo, estavam praticando obras que o Espírito Santo os motivava a fazer. Mas Paulo os perseguia. Mas ele foi atingido com a misericórdia de Jeová. Como assim? Ele não estava lutando contra o Espírito ou a força de Deus, com aqueles agentes ajudados e apoiados pelo Espírito Santo? Ele mencionou que ele não tinha fé.
Embora insolente, ele não tinha conhecimento. Ele até blasfemava, mas na ignorância. Note, mais uma vez podemos ser levados à conclusão de quem é o julgador de tudo: Jeová. Sim, o apóstolo Paulo foi acolhido pela misericórdia de Deus porque era um homem que realmente precisava de ajuda e não de punição. É interessante que muitos hoje podem estar dando indícios de falar contra o Espírito Santo, mas possivelmente talvez não estejam falando contra o Espírito Santo, blasfemando ou pecando contra o Espírito Santo, apenas dando indícios. Mas quem é o julgador? Jeová, porque Jeová lê o coração. Ele sabe a motivação, ele sabe a intenção, ele sabe se a pessoa está agindo de forma proposital ou apenas na sua ignorância. Hoje, muitos podem estar entristecendo também o Espírito Santo, porque atualmente o Espírito Santo, a força ativa de Deus, de Jeová, age de diversas formas, acolhendo pessoas, motiva realmente pessoas no seu coração e na sua mente para que entendam que eles podem mudar de proceder e atingirem o arrependimento, alcançarem o arrependimento junto de Jeová. Olha só que ponto interessante, embora o Espírito Santo atinja o coração, a mente de uma pessoa para o arrependimento, para praticar obras próprias de arrependimento, e aí se volte, até confesse seus pecados, alguns podem estar lutando contra o Espírito. Alguns podem estar lutando contra o Espírito Santo, fazendo com que essa pessoa entenda que ela não merece ser perdoada, ou que precisa ser muito punida, quando o Espírito Santo está motivando ela a viver segundo as normas de Jeová. O Espírito Santo também ajuda muitos servos de Jeová para falar, para divulgar, e usam como esses meios modernos hoje pessoas para atingir tantas pessoas, e alguns talvez lutem contra o Espírito Santo, sempre dizendo que essa pessoa está errada por declarar as boas novas. Será que não estamos também lutando contra a força de Jeová, quando ele motiva alguém a declarar, a ajudar, a evangelizar, e nós estamos lutando? Mas a inscrita no canal ainda continuou, no seu questionamento. Ela fez uma segunda pergunta, quando mencionou assim: os pecados em pensamento são a mesma coisa? Não temos controle no que pensamos. Olha, é algo a considerarmos, porque os pensamentos podem nos desencaminhar, os pensamentos também são traiçoeiros, Mas 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, diz que nós podemos trabalhar isso, nosso raciocínio, nosso conhecimento, nosso pensamento. É uma luta, porque assim, tudo que nós jogamos para a nossa mente, muitas vezes é o que pensamos. Mas é claro que como pessoas imperfeitas, nós podemos pecar em pensamento. Isso é possível, até quando não queremos, nossa mente se desvia. Mas o que nós fazemos quando um pensamento negativo vem à nossa mente? Nós vamos ficar nutrindo isso? Ou vamos detectar que o raciocínio não é bom, que não procede de Jeová, e vamos lutar contra isso? Que é isso que Jeová vai considerar. Algo que vem na mente pode ser fruto de um ato imperfeito, do próprio corpo imperfeito, ou algo que tenha passado na nossa mente, porque erramos a todo momento. Mas será que lutamos contra isso? Alimentamos isso? Ou desviamos esse pensamento? Tenha certeza de que Jeová vai avaliar isso. O quanto você luta para que esses pensamentos ruins não possam criar raízes, E você, de forma consciente, proposital, de forma intencional, fale contra o Espírito Santo. Olha, mais um ponto interessante que eu gostaria de voltar àquela passagem de Mateus, quando Jesus falou sobre o pecado contra o Espírito Santo, e nós já falamos, que ele estava falando ali dos fariseus, hipócritas, arrogantes, pessoas que de forma intencional e de forma proposital queriam desviar pessoas e aí desdenhavam, ultrajavam a força de Deus, o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos salientar o seguinte: pessoas assim como os fariseus, pessoas arrogantes,
Pessoas que têm clareza na sua mente, mas de forma lutam contra o Espírito Santo e falam mal contra ele, causando dano até às outras pessoas. Essas pessoas muitas vezes não mudam. E nós não estamos aqui julgando, apenas estamos avaliando que Jesus fez uma sincera avaliação dos fariseus. E nessa sua sincera avaliação, ele olhava para os fariseus e sabia que aquela forma arrogante não mudaria. Eles seriam levados até o dia da sua morte e sem arrependimento. Olha que ponto interessante. Esses tipos de pessoas que falam contra o Espírito Santo dessa forma, podem morrer na sua forma arrogante e sem o arrependimento, então não serão perdoados, porque erraram de forma proposital e nunca mudaram, nunca agiram diferente, querendo melhorar. Esse ponto é muito interessante para fazer uma avaliação sincera das palavras de Jesus Cristo. Tem pessoas que morrem lutando e blasfemando contra o Espírito Santo, de forma proposital, de forma com motivação iníqua no seu coração. Quem faz a avaliação hoje? Jeová. Jeová, alguns, como eu já mencionei, podem dar indícios, mas só Jeová tem a condição de avaliar isso, a motivação, a intenção, a forma se foi intencional. Então, nesse ponto, nós podemos ficar tranquilos, porque nós estamos lidando com nosso Deus Jeová, aquele que lê nosso coração, que sabe tudo o que ocorre no nosso coração, na nossa mente. Ele nos conhece e ele já disse, não deseja que ninguém seja destruído, ninguém, mas que todos alcancem o arrependimento. Se pecamos, vamos buscar o arrependimento, vamos usar o sacrifício de Jesus para elevar o nosso pensamento com sinceridade a Jeová e pedir perdão. Ele fará uma avaliação. E tenha certeza, se você está entristecido ou entristecida muito no seu coração, é sinal do seu arrependimento. É sinal que você já tem uma boa motivação. Agora faça isso um contato com Jeová. Peça perdão se errou, se pensou mal, se agiu mal. Então confie também no Espírito Santo, que pode te levar ao arrependimento. Se identifique como cristão e busque o contato com o nosso Deus Jeová. Ele sim, ele é maravilhoso na sua consideração em nos acolher, em nos proteger e deixar os nossos pecados para trás. Mas é claro que falando daqueles iníquos de coração, aqueles que de forma proposital, intencional, batalham contra o poder de Deus, desviando pessoas, afastando os servos de Deus, lutando contra a maravilhosa manifestação do Espírito Santo, realmente é algo que precisa ser considerado por Jeová. E aí nós vamos deixar Jeová fazendo o julgamento. Nós, da nossa parte, vamos lutar para não cometer esse tipo de pecado, vamos lutar para que qualquer tipo de pecado, até vindo da mente, nós possamos sempre estar prontos a melhorar, a consertar, a reavaliar nossa atitude, pedir perdão a Jeová. Por certo, Ele ama aquele coração humilde, aquele que se aproxima dele e reconhece seus erros. Por isso, nós vamos também confiar no poder de Jeová, a força ativa de Jeová, no Espírito Santo de Jeová, de que Ele é capaz de usar tudo o que é possível para nos recuperarmos espiritualmente. Bem, esse é o vídeo que eu gostaria de passar a todos. Um grande abraço a todos, que fiquem com as bênçãos de Jeová. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.